Irmãos, boa noite. Nós agora já voltamos, da nossa oração. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Cada um de nós, a gente tem um pedido, a gente tem algo a agradecer. Então, que Deus nos ajude. Nós vamos orar agora e depois a gente vai continuar estudando o capítulo 14 de Apocalipse. Senhor, obrigado, porque nós estamos mais uma vez na Tua casa. Obrigado também pelos irmãos que nos acompanham de suas casas, ó Pai. Eu clamo que o Senhor possa nos ajudar na interpretação da Bíblia e que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor agora, ó Pai, e que o Senhor também nos ajude a sermos vigilantes, a sermos pessoas, ó Pai, atentas, e que a gente possa, ó Pai, sempre interpretar tudo de acordo com a Tua vontade, para que a gente não tenha surpresas, ó Senhor Deus. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, capítulo 14 de Apocalipse, verso 1, e olhei, e eis que estava assentado, aí a Bíblia diz assim, o Cordeiro, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Só para lembrar, 144.000, livro de Apocalipse, todos os salvos de todos os tempos. Essa é a ideia, tá bom? Quando a gente olhar isso daqui, não é um número contado, tá? O pastor Viana citou bem o que os irmãos pré-tribulacionistas creem. Na semana passada o pastor Viana falou assim, são 144.000 judeus que o pessoal pré-tribulacionista crê. Tá joia, irmãos. Para nós, somos batistas históricos, irmãos. É aqueles que creem que a gente vai passar pela tribulação. Para nós é uma honra sofrer por Cristo. Tá? Então, nós não enxergamos o rapto nas Escrituras. O que a gente enxerga é Cristo voltando, todo o olho vendo. A gente não vê duas etapas na vinda de Cristo. Então, 144.000 para nós representa todos os salvos de todas as épocas. Tá? As 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, a ideia de 1.000 é a completude, tá? Então vamos lá. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Percebe? São todos os salvos de todas as gerações. Alguém vai ficar sem cantar lá no céu? Irmãos, vamos lá, só vou falar uma coisa para você. Me diga, um outro grupo que canta em louvor e adoração ao seu Deus. Você conhece algum outro grupo que não sejam os cristãos? Eles podem cantar, mas em louvor e adoração ao seu Deus, somente os crentes cantam. Mas ninguém canta. Então, tá? Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Tudo bem, se um dia, vamos imaginar, diante do grande trono branco, a gente estiver assistindo aquele julgamento, imagine, para nós que já vamos ter passado pelo tribunal de Cristo, não tem mais acusação. Quando você for ler a Bíblia, cuidado, você não estará no juízo final. O seu julgamento é no tribunal de Cristo, é diferente, certo? Quando a gente chegar, não é quando a gente chegar, você pode ir lá e ler, mas um dia a gente vai chegar no nosso estudo e você vai ver que quem vai ser julgado no grande trono branco vai ser você, tá bom? A mensagem a partir de agora, é a mensagem de hoje. O pastor Viana já falou bastante coisa na semana passada sobre esses 5 versos, tá? Só gostaria de destacar essas 2 coisas. Bom, nós vamos ver agora 3 anúncios. São 3 anjos aqui. Então, versos 6 e 7, nós temos um anjo. A Bíblia diz assim:
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e toda tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o primeiro anjo. Verso 8, segundo anjo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu. E para você ter certeza, ele fala de novo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Primeiro anjo fala do evangelho eterno. Segundo anjo está falando da queda de Babilônia. Terceiro anjo, versos de 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturado, da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Versos 12 e 13, isso aqui é a vitória dos crentes. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Então, o texto é dividido dessa forma, tá? Versos 6 e 7, o primeiro anjo com o evangelho eterno proclamando. Vamos falar dele agora. Muito bem. A Bíblia está falando para nós sobre um anjo que voa no meio do céu. É a primeira vez que a gente vê isso em Apocalipse? A resposta é não. Vamos lá, por favor, deixe marcado aí que o nosso texto é o 14, mas vamos para o capítulo 8, por favor. Capítulo 8, verso 13, a Bíblia diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Muito bem, esse anjo que estava trazendo juízo. Este anjo que nós vimos também voar pelo meio do céu, está trazendo o evangelho eterno. Se ele está voando pelo meio do céu, igual o anjo do capítulo 8, verso 13, é porque essa mensagem é para toda a terra. Então a Bíblia está falando assim para nós, no verso 6, e vi o outro anjo voar pelo meio do céu. Então, toda a terra, o recado é para eles. Só que a Bíblia está falando aqui para nós que ele tinha o evangelho eterno. Bom, se é o evangelho, a gente espera que fale de Jesus. Tá joia, tudo bem, vamos lá. Se é o evangelho, a gente espera que fale do pecado. Tá certo. Se é o evangelho, a gente espera que fale da redenção. Está certo. Mas você vai perceber que o texto não vai falar isso. Na verdade, o texto fala assim do evangelho eterno. Então, este evangelho traz consigo uma das coisas que Deus não comunicou conosco, que é a sua eternidade. Então, a ideia aqui é que o evangelho do Senhor Deus é um evangelho que traz com ele uma característica, que está com ele, está com o Senhor Deus e com o evangelho desde, aqui não tem início, né? Mas desde a eternidade. É difícil falar essas coisas para nós, porque a gente é eternidade para frente, não para trás. Aí você fala assim, mas Deus é eterno para frente, para trás? Então vamos lá. Mais uma vez eu vou dizer para você. Por que é que você sabe que você tem a idade que tem?
Não, é fácil. Não tem. É uma pergunta boba mesmo. Por favor, me respondam. Como é que você sabe? Hã? Alguém contou o dia que o senhor nasceu. Pronto. A partir dali contaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, foi contando. 365, vamos falar que é ano agora? Vamos. A gente vai ver, e eu já contei para os irmãos. No céu, não tem dia. Não tem noite. Não dá para contar um dia depois do outro. É só dia. É um dia que nunca acaba. Ele inventou o tempo. Não se esqueça disso. E para ele se comunicar com a gente do jeito que a gente entende, ele teve que invadir o tempo. Esse evangelho foi sempre desse jeito para Deus. Então vamos lá, A Bíblia está falando agora para nós, eu vou ler desde o começo que não tem jeito, né? E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Se você não grifou isso no capítulo 13, é um bom momento de você prestar atenção. Para quem esse anjo está falando, olha só, capítulo 13, o que está escrito acima do verso 1? A besta que sobe do mar. Quem é ele? O líder político. Verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Irmãos, não parece que Deus está dando mais uma chance para eles? Meus irmãos, capítulo 13, o que está escrito acima do verso 11? A besta que sobe da terra, o líder religioso, verso 14, e engana os que habitam na terra. E o anjo está falando aqui, vi outro, agora lá no 14, tá? Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Então, peraí, existe um grupo que o Senhor Deus chama daqueles que habitam sobre a terra, porque depois, olha só a continuação, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. É muito interessante Deus dar mais uma chance para eles. Parece muito que esse grupo que habita sobre a terra, que a Bíblia fala no capítulo 13, eles já receberam o sinal da besta. E hoje, eu quero confortar tanto o seu coração, se eu conseguir chegar no texto, que esse negócio dessa marca aí, que eu perguntei para o pastor Viana, ele não me respondeu o que é até hoje. Faz tempo que eu pergunto esses negócios para o povo, ninguém me responde. Mas eu quero consolar teu coração, porque sabe uma pergunta que fazem para mim? E se eu receber a marca? Como é que é o texto mesmo? Se possível fosse, enganaria os escolhidos. Se você receber, parece que você não é, né? Mas parece que tem uma chance também. Eita, que bom, hein? O verso 6 de Apocalipse 14 está me deixando mais animado. De qualquer forma, eu quero te mostrar uma coisa hoje, se der tempo. Então vamos lá. Então, a gente tem esse anjo, e a Bíblia fala, o anjo que vai, agora ele tem o evangelho eterno, e ele vai proclamar, que é essa ideia aqui, né? Irmãos, pregar, irmãos, é gritar mesmo, não é porque eu grito não. Mas a ideia de pregar, esse negócio de proclamar, é gritar. Sabe? Negócio para um montão de gente ouvir. Aquele povo da praça, sabe? Essa é a ideia de proclamar o evangelho. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Aí você fala assim, mas o pastor Viana não grita. Eu brinco com o pastor Viana, não, mas não tem... Eu não estou falando que ele não prega, não é isso. Mas se um dia ele puder dar um grito aqui, vai ser melhor ainda. Porque essa é a ideia, a gente gritar para os outros ouvirem. Tudo bem? Ele está falando para toda a terra, muito bom, dizendo com grande voz, verso 7, tá? Aí é o seguinte, se você esperava a pregação do evangelho do jeito que a gente faz, aqui tem uma diferença. Ele fala assim, temei a Deus e dai-lhe glória. Acabou a pregação do evangelho aqui. Agora, não é bacana isso daqui, se você pensar nisso daqui, capítulo 15, Capítulo 15. É o próximo capítulo que a gente vai estudar, não é? Não é isso?
Vamos lá, ó. Verso 3: e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes são, lembra? As tuas obras, lembra? Senhor, está aqui, ó, todo poder, certo? Aí, ó, justos e verdadeiros são, mas só que essa aqui é a nosso jeito de cantar. Os teus caminhos. Aí, ó, qual é? Depois vem o quê? Quem não te temerá. Opa, o que o anjo está falando que é para fazer? Temer a Deus. Opa, vamos continuar. Aí cadê? Quem não te temerá? Opa, peraí. Aí ele fala assim, na minha Bíblia, magnificará. Alguém traz alguma outra palavra? Na Bíblia aí? Traz outra palavra? A minha traz assim: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome. Alguém traz uma outra? Então eu vou te dizer, se você tivesse uma NVT aí, estaria glorificará. Porque essa é a ideia. Tá? Então é assim, irmãos. Temer a Deus e glorificá-lo é característica de salvo. Quando o anjo fala que é para temer a Deus, quando o anjo fala que é para dar glória a Deus, porque a Bíblia fala no verso 7 do capítulo 14, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, ele está chamando o povo para a salvação. Se alguém teme a Deus, se alguém dá glória a Deus, essa é a única resposta que um salvo pode fazer. Então olha só, vamos lá. Lembra do texto de Tiago? Você crê que há um só Deus? Lembra do texto? Vamos lá. Fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Ó, eles estremecem. Mas eles estremecem do que Deus pode fazer com eles. O nosso temor não é esse medo. A gente tem medo também. É tremor e temor. Tá bom? Não tenho medo de Deus. Ó, pode parar. Se ele chegar aqui, não tem um que fique em pé. Esse corpo não aguenta o encontro com ele. Por isso que a gente vai ter que ser glorificado. Muito bem. O nosso temor é aquele profundo, mas profundo respeito, que a gente não consegue olhar para ele. Aí ele pega e fala assim: não, você é justo, pode olhar. É isso que acontece. Esse é o nosso temor. É porque ele está aqui. A gente quer ir para o céu, sabe por quê? Porque ele está lá. E ele estando lá, lá é céu, acabou. É por isso. Temor e glorificá-lo é aquela ideia de qualquer um olhar para as nossas boas obras e falar: Deus existe. Então esta é a ideia de salvos. Salvos temem a Deus e salvos glorificam o Senhor. E aí é o seguinte, ó. Vamos lá? Verso 7 de novo. Dizendo com grande voz, esse primeiro anjo, lembre que nós estamos ainda no primeiro anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, é para buscar a Cristo. É isso que o anjo está dizendo. É para buscar a Cristo. Porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembrando que em alguns momentos são essas coisas que serão afetadas pela disciplina do Senhor Deus a esse mundo, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro anjo. Segundo anjo. O primeiro anjo tem o evangelho eterno. O segundo anjo, ele vem falar conosco sobre a queda de Babilônia. Então, vamos lá. Babilônia foi justamente o lugar onde o povo judeu foi levado cativo. Isso é Babilônia. Babilônia caiu? Babilônia caiu, sim ou não? Sim.
Foi profetizado que aquela Babilônia, a Babilônia literal de Nabucodonosor, iria cair? Foi profetizado. Então, para os irmãos mais jovens na Bíblia, por favor, só para você ter aí marcado na sua Bíblia, Isaías 21. Vamos lá? Isaías 21, verso 9, aí você deixa marcadinho na sua Bíblia, porque daí você já sabe que antes de tudo acontecer o que aconteceu no mundo antigo, Isaías profetizou sobre isso. Verso 9 diz: eis que agora vem um carro com homens, e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia. Para você ter certeza que ela vai cair, caída é. Ele repete. E a Bíblia diz: e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Lembrando que Isaías, ele é um profeta pré-exílio. Ele não foi para o exílio e também não escreveu após a volta. Ele está escrevendo antes da ida do povo para a Babilônia. Muito bem. Aqui, alguém tem dúvida que quando a gente olha aqui Babilônia, caindo é Roma? Não pode ter dúvida disso. É Roma. Roma caiu? Caiu ou não caiu? Caiu. Só que você não pode esquecer que o Império Romano ele vai ter que se levantar de novo. Você não pode esquecer disso. Caiu. E aí eu quero que você perceba uma coisa aqui comigo. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade. E veja o seguinte, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Tem que existir, no nosso tempo também, uma cidade que dá de beber do vinho da ira da sua fornicação. Então eu quero que você entenda esse negócio de beber do vinho, beber do cálice. Então vamos lá, ó. Então, vou marcar minha Bíblia de novo. Vou só perguntar uma coisa para os irmãos. De novo vou perguntar, eu perguntei esses dias. No monte do Getsêmani, qual foi o pedido de Cristo a Deus, Pai? Afasta de mim esse cálice, não é? Tá joia, isso mesmo. Então, peraí, no Velho Testamento você ouve falar do cálice da ira de Deus? Ouve, não ouve? Então tá ótimo. Agora vamos para o Novo Testamento e perceba o que Cristo fala para os apóstolos. Marcos capítulo 13. É, Marcos 13 mesmo, vamos lá. Não é Marcos 13, olha. Marcos 10 então, quer ver? É isso mesmo, Marcos 10. Lembra desse texto aqui, irmãos? Verso 35. Pode? E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Lembra da resposta de Cristo? Vamos lá. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo? Eu vou parar aqui rapidinho. Não precisa em Apocalipse. Aquela grande cidade, a Bíblia está falando que a todas as nações, deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Vocês vão beber
do cálice que eu bebo, vocês podem beber do cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo que sou batizado? E eles disseram, podemos. E Jesus, o jeito de Cristo, né, falou, vocês são meus apóstolos, vocês parecem comigo, vocês fazem o que eu faço, vocês têm o estilo de vida que eu tenho. Então Cristo fala assim, em verdade, vós bebereis do cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. E eu vou parar aqui, você deve conhecer o restante do texto. A ideia, quando você vê aqui na Bíblia, quando a gente olha para todo o contexto, é que isso ou é consequência do seu estilo de vida, ou é o seu próprio estilo de vida, o beber do vinho. E eu quero que não vai dar tempo de eu falar de todo o texto, então eu quero só adiantar uma coisa para você. A Bíblia está falando aqui para nós, no verso 8, que vai beber do vinho, da ira, no verso 8, da sua fornicação. Está falando de quem? Da Babilônia, da grande cidade. Agora no verso 10, olha o que está escrito. Também este beberá do que, irmãos? Do vinho da ira de Deus. Irmãos, beber do vinho, ou é um estilo de vida, assim, a gente tem que interpretar desse jeito, ou é um estilo de vida, ou é a consequência da sua vida, daquilo que você viveu. Essa grande cidade, lembre-se, tem um grande líder religioso no capítulo 13. Ele tem que ter acesso a todas as nações. Ele tem que ter influência em todas as nações. Esta grande cidade, ela tem que ter condições de estar em todas as negociações do mundo e ser um instrumento da besta que sobe do mar para influenciar o planeta. Quando você vê, aí eu sou um pastor, eu não sou profeta, eu só interpreto, eu só não posso ficar falando bobagem. Posso falar com temor? Posso? Está preparado? Então vamos lá. Quando aqui era ditadura, era ditadura militar, os nossos vizinhos também eram? Não, o Chile não era, Pinochet não era ditadura militar? Não era, né, irmãos? Agora a história mudou. Não, é óbvio que era. Quando os vermelhinhos começaram a vencer, né? Quando o atual presidente da República, ele é vermelhinho, tá? Quando começaram a vencer, lá nos anos 2000, aqui também começou, bastante vermelhinho começou a surgir. Aí, de repente, alguém de direita entra. O que acontece com muitos países ao redor? Um monte de gente de direita ganha. Ótimo. Aí você vê um movimento. O nosso presidente falou contra Israel. Você pensa que ele é o único? Pode ver movimentos pelo mundo a favor do Hamas, contra Israel. Você acha que isso é por acaso? Eu não sei aqui, eu já tive aluno aqui, que pinta a unha. Eu já tive aluno aqui. Aqui tem aluno que pinta a unha já? Pinta a unha. Isso surgiu no Brasil? Estão em todos os lugares. Este ano, a ministra da Saúde, ou o Ministério da Saúde, fez um texto e não pôs a palavra mulher. Eu não vou falar o que eles colocaram lá. Tá? Não colocaram a palavra mulher. Depois que todo mundo caiu firme, mudaram o texto. Eles querem destruir as mulheres. Escutem o que eu estou falando.
Eles quem, Neil? Escutem o que eu estou falando. Você pensa que não? Tem que ter, pelo menos, alguém com influência tal, para que todo o planeta, todas as nações, beba do vinho da ira, e olhe só a palavra utilizada, irmãos: fornicação. Você tem ideia de quantos gêneros existe? Eu sei que você sabe, só existe 2, homem e mulher, eu sei disso. Eu sei, alguém tem dúvida que só existe 2? Não, mas você sabe quantos eles põem? Vocês têm ideia? É bom você não ter mesmo, porque já aumentou nesse segundo que passou. Não é à toa que a Bíblia põe a palavra. Então é assim, você não tenha dúvida, não tenha dúvida, tem gente que manda no planeta. Então eu vou te dar o último, acabou meu tempo, vamos embora, né? Eu continuo na semana que vem. Eu ia dar o último exemplo, mas vou orar, senão eu não paro, eu fico nervoso. Vamos lá. Obrigado, meu Senhor, por tudo, agradeço pelos irmãos firmes e fiéis aqui, clamo que o Senhor os ajude, ó Pai, na caminhada até o céu, e peço que o Senhor, ó Pai, abençoe as nossas famílias e abençoe a nossa igreja. Nos ajude como servos teus a sermos instrumentos do Senhor aqui na igreja, em casa e onde quer que o Senhor nos coloque. Perdão pelas nossas falhas, ajude-nos, ó Senhor Deus, a sermos fiéis ao Senhor e também, ó Pai, nos nossos planos como teus servos, que a gente possa, ó Senhor Deus, sempre te glorificar. Clamo que o Senhor nos leve para casa em paz, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus abençoe. Os irmãos de casa, um abraço.